Olá, queridos alunos, aqui é o professor Fábio Santos e estamos aqui para mais uma aula de Geografia do 8º ano. Espero que todos estejam muito bem e vamos lá para a nossa aula de hoje. Nosso conteúdo de hoje tem a ver com as corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Então, para isto, é importante nós sabermos algumas informações sobre esse conteúdo. O conteúdo de hoje vai estar trabalhando a respeito de uma palavra que muitos não gostam de expressar. Essa palavra se chama xenofobia. Você já ouviu falar nessa expressão, xenofobia? É um termo que, infelizmente, ele acaba se tornando muito pejorativo e discriminatório. E nesta aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, sobre a questão do preconceito racial de uma forma geral no continente americano. E por isso, nós vamos ter aqui, no nosso primeiro slide de hoje, o nosso objetivo. Nosso objetivo é verificar o desenvolvimento do preconceito étnico e a discriminação ao longo da história contra imigrantes presentes na América. Você sabe o que é xenofobia? Então, xenofobia, para quem não sabe, essa expressão é um pouco estranha, né, na nossa língua portuguesa, ela quer dizer, na verdade, é uma antipatia, rejeição ou desprezo por pessoas estrangeiras ou de diferentes etnias e todos os sinais que marcam suas características culturais. Nessa imagem que você pode observar agora, estudante, nós temos uma imagem do Brasil, mais precisamente em São Paulo, na Avenida Paulista, um movimento de não à lei da migração. Isso foi recentemente ainda, nesta década, onde nós estávamos tendo alguns movimentos de imigração, principalmente de bolivianos e de haitianos, e culminou agora recentemente com a entrada de venezuelanos no Brasil. Então existe uma forte tendência de grupos internos dentro do Brasil rejeitarem a presença desses grupos no nosso país. Então vamos avançar um pouquinho. Eu coloquei para você este mapa que você está vendo, que ele ilustra bem como é que se encontra a composição das etnias presentes no nosso continente americano. Então nós vamos ter a presença de asiáticos, que foram dos primeiros a entrarem no continente americano. Vamos ter a presença de europeus, a presença também de malaios. Malaios são aqueles grupos oriundos daquelas regiões ali onde se encontra as Filipinas, as regiões ali da Indonésia, Micronésia, Polinésia, vamos dizer os grupos da Oceania. Vamos ter também uma presença muito marcante de judeus. Os judeus, eles sobretudo vieram para o continente americano em busca de desenvolver trabalho, né, desenvolver a abertura de suas empresas, sobretudo em grandes metrópoles como Nova York, Boston e outras cidades norte-americanas e canadenses. E aqui na América do Sul tem um destaque para São Paulo e Buenos Aires, que foram as cidades da América do Sul que mais receberam imigrantes judeus ao longo desse período. Mas nós vamos ter também uma presença de latinos na América do Norte, saindo da própria América, da América do Sul e América Central, e subindo um pouco para a América do Norte. E a presença dos latinos ela é muito marcante nos Estados Unidos porque forma uma composição étnica muito interessante dentro do país e que existe uma certa resistência dos grupos mais tradicionais, ou seja, os de maioria branca, presentes no país, né, nos Estados Unidos. Vamos ter aqui também a presença de árabes, sobretudo na América do Norte, mas temos uma grande presença aqui no Brasil de árabes, oriundos das regiões do Oriente Médio, vindo principalmente de regiões como a Síria, libaneses, enfim, temos grandes grupos étnicos de origem árabe que vieram parar o Brasil. E por fim, um grupo importante também é o grupo de africanos. O grupo de africanos
eles tiveram vários ciclos, né? Não é à toa que a composição étnica do continente americano, ele se formou devido à presença dos africanos no nosso continente. Mais recentemente, os africanos passaram a ter essa presença mais marcante no nosso país, vindos de regiões como Angola, regiões como Cabo Verde e outros países ali da África subsaariana. Vamos avançar? Nesse slide que você está vendo, vamos ter aqui duas imagens. A imagem dos Estados Unidos, com a bandeira e a entrada de imigrantes, como vocês estão vendo, e aqui nessa outra imagem, uma bela família rica norte-americana em um churrasco dominical. Essa imagem, as duas imagens, representam muito em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos foram a nação que, na verdade, eles possuem um grande abraço, né? Fizeram um grande abraço a todas as nações que quiseram se aproximar do país. Ou seja, ao mesmo tempo que hoje existe muita resistência de grupos internos para a chegada desses imigrantes, mas também foi, na verdade, a nação que mais recebeu imigrantes de todo o mundo. Então, nenhuma nação do planeta possui tantos imigrantes quanto os Estados Unidos, devido a ser conhecido como a terra das oportunidades, principalmente propagada por sua indústria hollywoodiana de comunicações, que passou a vender a partir dos anos 50 do século XX a ideia de sonho americano, atraindo os olhos do mundo. Então essa ideia do sonho americano é muito comumente a gente assistir nos filmes de Hollywood, aquelas vilas, né, sem muros, aquelas cidades, né, com bairros encantadores, onde não existe pobreza, você só vê coisas boas, coisas interessantes e atrativas para essas populações. Por isso que eles denominaram isso de sonho americano. Vamos avançando aqui. Ao mesmo tempo que o sonho americano existe, nós vamos ter uma outra realidade dura, né? Esse outro slide você vai ter aqui duas imagens de imigrantes que vivem praticamente à mercê da sociedade, à margem da sociedade norte-americana. Famílias muçulmanas na fronteira dos Estados Unidos com o México, na primeira imagem, e na segunda imagem temos aqui um grupo muito interessante agora, um movimento que a gente tem visto principalmente nos veículos de comunicações atuais, né, que são os Black Lives Matter, tradução, vidas negras importam. Me desculpem, o meu inglês não é um dos melhores, né? Protesto em ruas nos Estados Unidos, no caso do George Floyd, né? Foi uma notícia muito veiculada recentemente, a morte do George Floyd. Vamos lá? Na América Latina, o racismo se evidencia sobretudo nas minorias brancas europeizadas. Que expressão é essa, né? Europeizadas. Na verdade, são minorias brancas que acham que são europeias, mas na verdade esquecem que existem muitos laços ainda com grupos indígenas, grupos negros, e a miscigenação no nosso país ela é muito presente, né? Principalmente na América Latina de uma maneira geral. Então, essa população branca europeizada, ela tem um preconceito muito forte contra afrodescendentes e indígenas aqui no Brasil e, de uma forma geral, no continente sul-americano. Então temos essa imagem aqui de protestos contra a morte de jovens negros na zona norte do Rio de Janeiro, porque historicamente, devido ao processo escravocrata de colonização, a presença de negros constitui grande parcela da população do Brasil e na Colômbia e praticamente toda a população caribenha. Então foca aqui um pouquinho. Muitas vezes a gente observa, por exemplo, no Haiti. O Haiti é um país, né, cheio de composição de pessoas negras e outras regiões ali do Caribe, e muitas vezes confunde-se com países africanos, mas estamos falando de América Central. Já o México, a América Central, os países andinos e platinos foram marcados pela forte presença dos grupos indígenas, que sempre vivenciaram o preconceito dentro de suas respectivas nações.
Então, um exemplo disso é essa imagem aí do estádio de La Bombonera, né, na Argentina, o estádio onde o Boca Juniors manda seus jogos em Buenos Aires, na Argentina. Um exemplo de preconceito étnico-racial latino-americano que se encontra no futebol é o argentino. Ele está presente principalmente entre as torcidas dos clubes mais populares do país, dentre eles o Boca Juniors. A maioria branca costuma hostilizar grupos étnicos de origem indígena classificados pelos próprios torcedores de boliguaios. Nesse último slide aqui vamos ter o caso do Brasil. No Brasil, os grupos estrangeiros mais hostilizados por atitudes xenófobas são os africanos de diversas nacionalidades. Haitianos, venezuelanos e bolivianos estão incluídos também. Mas a xenofobia também ocorre entre grupos de regiões diferentes dentro do próprio país. O maior exemplo disto é o preconceito regional praticado por parte dos grupos xenófobos de regiões economicamente mais desenvolvidas contra nordestinos. Então essa imagem que você vê aqui, a gente tem um exemplo bem claro, que eu criei aqui, o mapa do Brasil. Era como se fosse uma casa, uma residência, e dentro dessa residência uma reforma. Dentro dessa reforma aqui temos o chamado porão nordestino. Esse porão nordestino aqui é como se fosse fechando, isolando a região nordeste das outras áreas do país, né? Então, basicamente essa imagem ela tem esse viés preconceituoso. Agora vamos finalizar nossa aula com o seu desafio de hoje. São duas perguntinhas para a gente finalizar. A primeira pergunta: você conhece outros exemplos, além dos citados nesta aula, de povos que sofrem com xenofobia? Pode ser exemplos de qualquer lugar do mundo. Na segunda pergunta, cite ao menos 3 formas de racismo que você conheça que sejam praticados no Brasil. Até a próxima aula, um grande abraço para todos.